Vamos dar continuidade à nossa aula 1, agora na parte 2. Do que trataremos a parte 2? Vamos lá. Das representações do espaço, primeiramente, continuando ainda o capítulo 1, que é isso que chamamos de espaço. Então, as representações do espaço é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa. Representação, na realidade, é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa. Então, quando eu represento, por exemplo, um papel, eu digo, você está representando, você está sendo o que você não é. Tá ok? Então, na realidade, a representação é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa. A representando. Tá ok? Então, usamos para isso imagens, fórmulas, pensamentos, desenhos, miniaturas de papel, de madeira ou plástico. Podemos também representar uma coisa que ainda não existe, tá ok? Que no caso seria um projeto. Esse é o caso da ideia de um prédio a ser construído. Quando falamos de representação nesse texto, referimos-nos à representação das características principais que vai posteriormente ser construído, certo? Do que vai posteriormente ser construído. As representações podem ser de vários tipos. As palavras são representações, assim como os nomes, os pensamentos, os sonhos, as fotografias, os mapas, os desenhos, os modelos reduzidos, certo? E nesse caso nos interessam particularmente esses dois últimos. Eu até grifei em negrito. Coloquei os desenhos e os modelos reduzidos como os que nos vão interessar mais, tá? Porque são representações usadas para pensar a arquitetura. Onde está o espaço escolar, que é o espaço educativo, que é o objeto da nossa disciplina, tá ok? Temos aí uma figura para ilustrar o espaço escolar, o espaço educativo. E para representar o espaço é necessário conhecer alguns conceitos. Dentre eles, a escala, tá? Então, a escala descreve a proporção entre o mundo real e uma representação. Por exemplo, em uma escala de 1 para 50.000, quer dizer que uma distância de 1 centímetro no mapa, certo? No papel, por exemplo, corresponde a 50.000 centímetros, que são 500 metros. Ou seja, o mundo é 50.000 vezes maior do que o que consta no mapa. Por exemplo, se essa for a escala de um mapa. Quando eu falo de residências, escolas, prédios comerciais, normalmente a gente utiliza escalas de 1 para 100, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 200, tá? Nesse caso, o que nós temos? Que 1 centímetro no papel representa, no caso de 1 para 100, 100 centímetros na realidade, ou seja, a realidade é 100 vezes maior do que aquilo que está no papel, se eu estiver tratando da escala de 1 para 100. Dessa forma, fazemos representações em escala. Desenhos em que uma medida representa uma coisa real, em tamanho menor. Representação em desenho. Por exemplo, nós temos as plantas com cortes e fachadas. Representação em 3 dimensões, teremos a maquete. Estas representações são em escala. É um desenho ou maquete. Em um desenho ou maquete representado... Desculpa, eu vou repetir. Em um desenho ou uma maquete, representando a realidade em tamanho menor, para que se possa verificar os elementos da construção. Então, sempre, por exemplo, que você vai no lançamento de um empreendimento imobiliário, de um shopping, certo? Nos shoppings aqui em Teresina, certo? No estado, nós temos normalmente a presença dessas maquetes, certo? Que são representações do que vai ser aquele shopping, aquele local, mas menor, para que caiba, certo? Em determinado espaço. Então, nós temos aí a exemplificação de desenhos, plantas, cortes, fachada, e temos a representação aí de uma maquete. A planta, cujo nome oficial é planta baixa, é só uma parte do projeto. Ela não é o projeto como um todo, ela não é um projeto completo. Porque para ser completo precisa dos seus complementos, cortes, fachadas e tal. Ok? Então, o projeto representa um edifício visto por seus lados, horizontal e vertical. O que chamamos de planta é só a vista do plano, no chão, da horizontal do prédio.
Esta é importante, por quê? Porque nós nos movimentamos no plano. Então, nós precisamos, a partir da planta baixa, ter uma noção de onde que vou disponibilizar meus móveis, meus equipamentos, certo? Qual o espaço que eu terei para andar, para me movimentar dentro daquele espaço projetado. Então, nós temos aí uma ideia de planta baixa, sem maiores detalhes, sem cota, sem nada, tá? Mas somente para exemplificar aí a distribuição dos espaços. Planta baixa é o nome que se dá a um desenho, ao desenho de uma construção feita, em geral, a partir do corte horizontal a uma altura de 1,5 a partir da base. Nela, devem estar detalhadas a escala e as medidas das paredes, o comprimento e a espessura, portas, janelas, o nome de cada ambiente e seu respectivo nível. Tá? É o que nós não vemos aí nesse exemplo anterior, certo? Aí está basicamente um esquema, tá ok? Mas se fosse planta baixa, nós teríamos que ter todos esses detalhes que foram colocados aqui. Comprimentos, espessuras, portas, janelas, nome de cada ambiente e respectivo nível. Podemos, numa planta baixa, representar duas coisas ao mesmo tempo, quando tiverem alturas diferentes. Assim, posso representar com linha pontilhada uma pia e uma linha cheia, um pequeno armário de parede no mesmo lugar, sabendo que o armário estará acima da pia, tá? Se no caso da planta baixa, eu estaria normalmente vendo somente a pia, mas para representar que existe um armário, eu faço essa distinção dessas linhas. Para distinguir tudo isso, temos as fachadas e os cortes, quer dizer, as representações verticais do projeto. Olhando de fora, por um lado ou por outro, podemos ver as fachadas. Elas mostram as alturas dos telhados, das janelas, das portas, as escadas externas. É quase como se estivéssemos vendo o real. Então, nós temos aí uma representação bem simples do que viria a ser corte, certo? A diferença de corte transversal, corte longitudinal e de fachada. Nas fachadas, vemos traços que representam as janelas. Há ainda os cortes, que são representações verticais, que não podemos ver na realidade. É como se o edifício estivesse cortado como um bolo na vertical. Assim, vemos representadas as paredes cortadas, seus dois lados e espessura. Dessa forma, conseguimos representar a altura das pias, das alturas das portas, das janelas. Para o construtor, o mestre de obra e o pedreiro, isso é muito importante, porque diz em que altura o cliente quer as torneiras, as tomadas, as luminárias de parede. Por quê? Porque as luminárias de teto, elas são representadas na planta baixa, ela não aparece nos cortes, ok? Somente as luminárias de parede. Os interruptores, as bancadas de pia, os parapeitos e etc. Podemos principalmente representar a altura do teto, dos forros, dos telhados, a espessura das lajes, desenhar as escadas em altura e verificar no desenho antes de construir, se não vamos bater com a cabeça quando estivermos subindo ou descendo a escada, tá bom? Então, aí nós temos um exemplo de um projeto mal executado, que talvez contava, sim, com a planta de corte, porém, essa não foi bem interpretada, porque esse segundo lance superior, ou o primeiro lance, tinha que estar separado, certo? Não poderia coincidir com o primeiro, que nesse caso eu tenho uma escada inutilizada, tá ok? Então, em corte, se fôssemos olhar em corte, estaria certa a construção. Agora, em planta, não está correto. Temos aí outro problema, outra consequência de problema devido, talvez, ou à não existência de um projeto, ou à não observação das plantas dos cortes desse projeto. Tá? Fizeram um chuveiro sobre um vaso sanitário. Então, estas plantas são muito importantes, pois permitem a compreensão de todo o edifício sem precisar construí-lo, para depois verificar os erros e defeitos, tá? Então, não é preciso, vamos voltar aqui às duas figuras, não é preciso nós cometermos esse erro para ver, ops, dá errado, vamos corrigir. Não, tem que ver algum erro ainda durante a fase de elaboração do projeto, durante a fase de construção. E nesse caso também, certo? Então, é basicamente isso.
Então, com isso, nós concluímos a parte inicial com relação à definição e representação de espaço. E agora nós vamos trabalhar com o edifício escolar, com o projeto da edificação, certo? Vamos introduzir o estudo ao edifício escolar, tá ok? Porque na aula que vem, do dia 20, é que nós vamos concluir o edifício escolar e ver mais algum assunto que é o que consta aí no nosso plano de curso, plano de disciplina. Certo? Vamos continuar. Então, na escola, os educadores são responsáveis pela organização e execução das atividades escolares dos educandos. Eles organizam as disciplinas e matérias do currículo e determinam quais os espaços e os componentes físicos, como as edificações, os equipamentos e o mobiliário que serão necessários à realização do currículo. Tá? Então, quem que é responsável por isso tudo? Os educadores. Para viabilizar a colaboração de nós aqui, né, nós que estamos assistindo essa aula, funcionários, com o trabalho educativo realizado na escola, julgamos importante desenvolver neles a capacidade do uso de representações, como, por exemplo, maquetes, modelos reduzidos, anotações, desenhos simplificados ou diagramas sobre o espaço da escola, sem, no entanto, perder de vista suas atividades específicas do cotidiano. Não é que nós funcionários vamos aprender, não, agora vou me dedicar ao desenho, vou me dedicar à representação. Não. Vai ter que ter uma noção sobre isso, mas sem deixar de lado a sua atividade fim na escola, tá ok? Retornando à questão da importância do espaço para a educação, tomamos a palavra escola. A escola nos leva a dois caminhos: um ambiente construído e um conjunto de atividades com uma só finalidade. Qual? A educação. Por outro lado, se a nossa atenção se fixar no prédio escolar e em suas áreas adjacentes, conseguiremos identificar formas e imagens comuns a essa família de edificações, que abriga atividades desse gênero. Tá ok? Então, a tendência é que esses prédios venham a ter, no final das contas, as mesmas características. Então, esse conhecimento da escola, por suas características físicas e visuais, é dominado de conhecimento potencial e sensível. É esse tipo de conhecimento que os funcionários dominam. Tá ok? Para que possamos levar esse conhecimento sensível ao nível dos conceitos, propomos, em primeiro lugar, entender a escola como articulação de unidades ou partes constituintes. Assim, há casos onde tal articulação acontece de forma ou de outra, de uma forma ou de outra. Então, podemos afirmar que a escola é um conjunto integrado de atividades educativas, cujo centro é a atividade, a aula. Em torno desse centro, poderemos reconhecer o quanto é forte ou fraca a participação de cada um dos segmentos escolares que compõem a escola. Essa noção de organização escolar nos remete também à arquitetura do edifício, a qual será objeto da análise ao longo deste trabalho. Tá? Então, a escola pode ser compreendida como um conjunto articulado de atividades e espaço. Desculpa, vamos voltar. A escola pode ser compreendida como um conjunto articulado de atividades e espaços. Então, esse espaço compreende, no mínimo, dois tipos de territórios: a escola e a casa dos educandos. Aquele é o espaço educativo, é o espaço do aluno, tá ok? É onde ele se educa, na realidade. Porque nós temos a atividade de escola, mas, por exemplo, temos a atividade de casa. Então, a casa dos educandos também é esse espaço, tá bem? Então, também compõe esse espaço. Então, chamamos ainda a atenção para o fato de que a articulação entre as unidades escolares é responsável pela imagem que fazemos da escola. Essa imagem é tratada como proposição da arquitetura do edifício. Essa tarefa cabe inicialmente às instituições que cuidam do planejamento escolar, responsáveis pela definição das necessidades físicas, ou seja, as instituições que cuidam desse planejamento são responsáveis pela definição de necessidades físicas e pelos padrões construtivos, e também aos profissionais que cuidam da elaboração do projeto do prédio escolar, os arquitetos ou engenheiros. Então, após projetada, construída e ocupada, o que acontece?
Nós já falamos de toda a fase de projeto, já falamos das definições, tudo. Então, com isso tudo, depois vai ser elaborado, o projeto vai ser construído. E depois disso, nós teremos, então, a necessidade de mudanças, de reformas, de reparos, agregação de ambientes de novas atividades. Nesse momento, então, entram em cena os funcionários. Nós, que podemos participar do planejamento dessas ações, pois ou serão realizados por nós ou sob nossa supervisão, tá ok? Nessas decisões, uma questão que está sempre presente é a da manutenção da arquitetura do prédio escolar, em adequação às novas exigências funcionais que demandam adaptações físicas. Decisões como essas requerem atenção redobrada e sensibilidade das pessoas que participam dos conselhos e da administração. Sem tais cuidados, as decisões podem levar a descaracterizar a arquitetura do prédio escolar ou a não assegurar os novos objetivos educacionais. Para isto, apresentamos a seguir alguns aspectos da arquitetura em geral e da escola em particular, para que os cursistas possam, com base nesse conhecimento, não só adaptar o sentido ou o significado de suas ações para a educação, como também executá-los. Serviços de manutenção e reforma de instalações físicas, por exemplo. Preservando e melhorando as condições do espaço da escola. Nesse sentido, traçamos o seguinte caminho. Começaremos a falar sobre a arquitetura, o espaço e a escola, e em seguida sobre a relação entre as atividades dos funcionários e o ambiente escolar. Tá ok? Então, essa parte de relação entre atividade do funcionário e o ambiente escolar, é o que nós veremos no próximo dia 20, tá ok? Então, nós vamos ficar inicialmente com essa questão da arquitetura e do espaço da escola. Então, a arquitetura trata da qualidade das edificações, o modo ou a forma como elas são organizadas, de como os ambientes escolares, como salas, pátios, áreas abertas, entre outros, são dispostos uns em relação aos outros, e de como eles ocupam o terreno a eles destinado. Já a engenharia civil, diferentemente lá da arquitetura, cuida dos processos construtivos, bem como da escolha, do controle e da aplicação dos materiais. A organização do prédio, bem como a colocação dele no terreno, são tarefas do projeto de arquitetura e de engenharia. O projeto a que estamos nos referindo não é feito de uma só vez. Ele passa por um conjunto de etapas ou fases de trabalho, que são 4, os principais: a organização do programa de necessidades, o estudo preliminar, o anteprojeto, que também é conhecido como projeto de aprovação, e o projeto executivo. Então, nós temos aí o programa de necessidades como um documento a ser fornecido ao projetista pelo cliente ou pelos futuros usuários, tá ok? E nele deve conter as exigências da instituição promotora daquele projeto. Em nosso caso, a escola ou órgão competente da Secretaria de Educação estadual ou municipal descreve em detalhes as funções e as atividades que se realizarão no prédio, bem como o quantitativo de pessoas que serão envolvidas nas atividades e nas dimensões dos ambientes. Ou seja, o documento informa ao profissional tudo o que o cliente quer, suas necessidades, como são realizadas as atividades, se há ou não exigências técnicas específicas para certos ambientes, como, por exemplo, se precisam de luz natural ou não, se precisam ser mais abertos ou completamente fechados, tá ok? Então, tudo isso já vem aí nesse documento. Após essa fase do estudo de necessidades, nós vamos ter o estudo preliminar, que é a primeira ideia, tá? Desenhada e esboçada em forma livre pelo projetista, tendo em vista o programa de necessidades e as exigências do cliente, o terreno e o clima, tá? Então, ele leva em consideração aquela fase anterior de programa de necessidades. Aí, nós temos também as exigências do cliente, o terreno e o clima, tá? Então, esse esboço, desenhado muitas vezes à mão, não apresenta detalhes técnicos da obra, limitando-se à concepção geral do edifício. Ele é também chamado pelos profissionais de partido ou partido arquitetônico. Certo? Então, nós temos aí o estudo preliminar, conhecido como partido ou partido arquitetônico.
Temos depois disso o anteprojeto, que é a solução do projeto, atendendo às necessidades requeridas pelo cliente ou pelos usuários da obra. No anteprojeto, comparecem com clareza as soluções técnicas pensadas pelo projetista no que diz respeito às instalações de água, esgoto, iluminação, eletricidade, telefones, ar-condicionado, gás, estrutura predial e as especificações dos materiais de acabamento. Nessa etapa, é particularmente importante a atenção aos portadores de necessidades especiais e ao atendimento às normas de acessibilidade. No caso do anteprojeto, é desenhado com precisão, já não é mais livre como era anteriormente, manualmente, porém com precisão, com inúmeras técnicas apropriadas, ou então posso fazer pelo computador. E o projeto executivo é a etapa final do nosso processo. Então, nós passamos por todo aquele percurso e vamos chegar no projeto executivo, que reúne todos os elementos conclusivos necessários à plena execução da obra, que poderá ser feita por meio de contratação de firmas, construtoras ou por administração direta dos órgãos públicos. Os documentos técnicos do projeto executivo são memoriais descritivos e explicativos, os desenhos de arquitetura e de engenharia, como de estrutura, fundação, água, esgoto, energia, luz e força, gás, ar-condicionado e assim por diante. Então, o projeto executivo inclui ainda os detalhes de assentamento, de peças sanitárias, ralos, maçanetas, dobradiças e as especificações técnicas relativas aos materiais a serem usados na obra, bem como o orçamento detalhado dos custos financeiros e o caderno de encargos, que descreve o processo e as técnicas a serem adotadas na construção do edifício projetado. Então, aqui vai ficar um questionamento e uma breve solução a esse questionamento. Atualmente, os usuários têm demonstrado interesse em participar do planejamento ou do projeto de prédios para uso coletivo e público, como das escolas. Isso é possível? Nós achamos que sim, desde que, vamos pensar aqui, por que tem suas limitações. Então, essa participação depende essencialmente de duas condições. A primeira, de certo conhecimento sobre o trabalho dos especialistas, ou seja, não adianta a gente tentar dar opinião onde nós não sabemos, tá? Sobre um assunto que nós não sabemos. E a segunda, da administração da escola criar condições para essa participação, principalmente envolver os usuários na definição do programa de necessidades, por exemplo, porque na realidade, no fim das contas, quem vai utilizar aquela edificação que vai partir do projeto somos nós funcionários, somos nós que vamos lidar com aquela estrutura que foi projetada, tá? E foi construída a partir do projeto. Então, nós temos aí a primeira condição, né? Para poder conhecer o trabalho do especialista, especialmente do arquiteto, precisamos saber com antecedência de onde e como ele define a concepção do prédio a ser construído, ou seja, qual a sua fonte de inspiração. Se eu não tiver esse primeiro conhecimento com relação a esse assunto, nós não vamos nem conseguir opinar sobre a necessidade de mudanças ou então de permanência de determinada solução para o nosso projeto. Tá ok? Então, com isso, nós terminamos agora a nossa primeira aula, certo? Nos encontraremos novamente no dia 20 de abril, tá ok? Com a continuação do nosso assunto e com uma breve revisão já para a avaliação de vocês, tá ok? Então, obrigada pela atenção e até a próxima aula.